Olá pessoal, então a partir dessa aula nós iniciaremos nosso estudo sobre as soluções, que são bastante pertinentes e fundamentais na compreensão de toda a disciplina de Química. Desde o primeiro ano, creio que vocês já viram um certo aspecto dessas soluções, bem breve, né? No segundo ano a gente vai ver com um pouco mais de profundidade e também lá no terceiro ano, em qualquer outro curso, atividade relacionada à química que vocês realizarem, as soluções muito provavelmente estarão presentes. Elas são bastante pertinentes, como eu disse, o estudo e a compreensão das soluções facilita em outros conteúdos. Então vamos lá. Mas por que estudar as soluções? Então é o seguinte, ela está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, o ar atmosférico é uma solução, certo? O ar atmosférico que a gente respira, inclusive, é uma solução. O mar, aqui, a hidrosfera como um todo, certo? O mar, rios, lagos, enfim, também é considerado uma solução. Então as soluções estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo aqui, ó, leite, café, chá, produtos de higiene e limpeza, geralmente são soluções também, isso é bastante comum. E claro, né, não somente as líquidas, como vocês puderam observar até o momento, ou no caso aqui da atmosfera, né, gasosa, mas também as soluções sólidas, como por exemplo aqui utilizado alguns metais, algumas ligas metálicas, né, utilizado como bijuteria, enfim, alguns acessórios. E claro, as soluções são bastante importantes, como eu falei logo no início, porque no laboratório de química, nos estudos de química, as substâncias são bastante reativas e geralmente são estudadas, inseridas, imersas em alguma solução, como você pode observar aqui na imagem. Mas, afinal, o que seria uma solução? Bem, antes da definição, veremos o seguinte experimento aqui, bem simples. Temos aqui dois recipientes, ambos com água, tá? Mesma quantidade de água, porém a gente tem aqui um sólido, tá? Por exemplo, pode ser um sal, certo? No outro aqui a gente já tem areia. Então perceba o que vai acontecer. Quando a gente colocar o sal aqui nesse recipiente, nesse outro recipiente colocar areia, a gente agita um pouco isso e perceba que o sal agora não está mais visível. Ou seja, a gente diz que a água desse recipiente dissolveu, não é, o sal. Ou seja, o sal ele é solúvel em água. Contudo, a areia não se dissolveu, ela continua aqui, ó, do mesmo modo. Então ela não é solúvel em água, certo? Então aqui a gente tem uma mistura de água e sal, e aqui a gente tem uma mistura de água e areia. Contudo, aqui você observa apenas uma fase. Lembrando que isso aqui é só uma revisão do que vocês estudaram no ano passado, né, no primeiro ano. Perceba que aqui a gente tem uma mistura com uma fase, né, um aspecto visível. Ou seja, temos uma mistura homogênea, não é? Aqui temos uma mistura também de água e areia, contudo, é uma mistura heterogênea, onde você pode observar duas fases. Como assim? Olha só, a água e a areia. Você pode observar claramente. Aqui não, aqui você observa somente a água, mas você entende que nessa água tem sal. Você só não observa ele. Então, água e sal comum é uma mistura homogênea, água e areia é uma mistura heterogênea. Tá? Só uma revisão aqui para vocês. Bom, mas observe que naquele segundo recipiente que tinha água,
e areia, quando a gente agita, fica com esse aspecto aqui, né? Bastante turva, não é? Bastante escura. Contudo, com o passar do tempo, vai sofrendo decantação, não é? As partículas de areia vão se depositando no fundo. E aqui tem uma água menos turva, aqui tem umas partículas pequenas, e lá no fundo as partículas maiores, bem mais densas. Então, pessoal, isso é o que a gente chama de dispersões. Tanto o exemplo da água com sal, quanto esse aqui da água com areia, são classificados como dispersões, genericamente. E o que é uma dispersão? São sistemas nos quais uma substância está disseminada, ou seja, entre aspas, né, tá espalhada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. Ou seja, qual era a substância que está espalhada aqui? É a areia. E qual é a segunda substância a qual ela está espalhada, disseminada? A água. Então, o conjunto disso aqui tudo a gente chama de dispersão. Mas essa substância que está disseminada na segunda substância recebe nomes específicos. A primeira a gente vai chamar de disperso. O que é algo disperso? É algo que está ali espalhado, está ali à toa, não é? Algo está disperso, está espalhado, não é? Então, de certa forma, o disperso é aquele que vai se, entre aspas, né, espalhar pelaquela substância, pelaquela segunda substância. E essa segunda substância a gente vai chamar de dispersante, ou seja, porque ela está espalhando aquele nosso disperso. Entenderam aí? Disperso é aquela substância que vai ser espalhada e o dispersante é aquela que vai espalhar, não é? Entre aspas, né? Espalhar o nosso disperso. Também chamada de dispergente ou fase de dispersão. Então, fazendo uma comparação aqui nesse pequeno experimento, o nosso disperso seria a areia, que ela está sendo espalhada aqui nessa água, e o nosso dispersante seria a água. Agora deu para entender melhor, não foi? Bem, essas dispersões, como eu falei, é quando a gente tem, né, uma substância em outra, né, espalhada, né, a gente pode classificar essas dispersões. Essa classificação é de um modo, de acordo com o tamanho médio das partículas dispersas. O diâmetro, na verdade, é de acordo com o tamanho médio das partículas que estão ali dispersas. Ou seja, se a gente tem partículas entre 0 e 1 nanômetro de diâmetro, a gente tem a chamada soluções verdadeiras, certo? Se aquelas partículas, por exemplo, aquelas partículas de areia que a gente colocou, claro que não vão ser desse tamanho, né? Mas digamos que aquelas partículas fossem desse tamanho, de 0 a 1 nanômetro, né? Seria classificado como uma solução verdadeira. Se as partículas dispersas ali na água for entre 1 e 1000 nanômetros, a gente vai ter uma chamada solução coloidal. E se as partículas dispersas, né, o nosso disperso lá no dispersante, estiver acima de 1000 nanômetros, então a gente tem as chamadas suspensões, certo? Então essa é a classificação das dispersões. Soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões, que é de acordo com o tamanho médio das partículas dispersas. Bom, visualizando isso de outra forma, observe aqui essas partículas aqui. A gente vai relacionar
o tamanho do diâmetro, certo? É o tamanho médio dessas partículas a partir do diâmetro, certo? Então, 0, 1 e 1000. Então é o seguinte, de 0 até 1, nós temos as chamadas soluções verdadeiras. De 1 até 1000, a gente tem as soluções coloidais. E de 1000 nanômetros em diante, de diâmetro, claro, a gente tem as chamadas suspensões. Ok? Então são essas três classificações. Mesma coisa que as anteriores, né? Mas aqui representando dessa forma para ver se dá para entender melhor, não é? Aqui o tamanho das partículas, certo? Então observe o seguinte, essas dispersões, que é o disperso mais o dispersante, essa classificação que eu mostrei anteriormente pode ser melhor resumida nessa classificação aqui. Na verdade é a mesma, contudo a nomenclatura vai diferir um pouco. Soluções verdadeiras, que são partículas dispersas entre 0 e 1 nanômetro, a gente vai chamar simplesmente de soluções, certo? Soluções verdadeiras chamamos simplesmente de soluções. Aquelas soluções coloidais, com partículas dispersas entre 1 e 1000 nanômetros de diâmetro, vamos chamar de coloides, certo? Soluções coloidais, vamos chamar simplesmente de coloides. E as suspensões, que é aquela que tem ali disperso, né? Partículas com mais de 1000 nanômetros de diâmetro, a gente vai chamar de suspensão, certo? Então, o nosso foco, com certeza, vão ser as soluções, por enquanto. Tá? Por exemplo, no início, né, eu mostrei lá água e açúcar, que é uma solução. Não dá para você observar o açúcar lá na água. Claro, se for um pouco açúcar e bastante água, não é? Você não vai conseguir ver a olho nu isso. Álcool hidratado também é uma solução. Esse álcool comum que a gente compra, certo? É uma solução de álcool com água. Vocês podem olhar, inclusive, no recipiente, né? Na embalagem tem lá, álcool etílico hidratado. Esse hidratado significa que tem água na composição. Bom, exemplo de coloide. A gente tem aqui maionese. As partículas dispersas têm o diâmetro desse tamanho aqui, de 1 até 1000 nanômetros, certo? Geralmente lá os componentes do desodorante ou algum outro tipo de spray, certo? São coloides. São exemplos de coloides. Onde lá no desodorante a gente vai ter dois líquidos, não é? Dois líquidos, mas quando a gente aperta a válvula do desodorante, sai o gás, justamente porque aquele gás que sai, ele está na fase líquida dentro do recipiente desodorante por conta da pressão, certo? É um gás liquefeito. Mesma coisa que acontece com o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o botijão de gás, né? Que na verdade ali a gente tem líquido dentro, mas por conta da pressão ele se transforma na sua forma líquida. Tá bem? A mesma coisa acontece com a pressão exercida dentro do recipiente desodorante, tá? No interior do recipiente desodorante. A pressão dentro aqui é maior do que a pressão externa, ok? Então, exemplo de coloide. As partículas lá são entre 1 e 1000 nanômetros. Um exemplo de suspensão, pessoal, é aquela fuligem que é liberada em escapamento de carros e de automóveis em geral, né? Aquilo ali não é dióxido de carbono, aquilo ali é carbono na sua forma grafite. Perceba que até olho nu você consegue observar aqui na imagem. As partículas são enormes, certo? Então, suspensões, inclusive dá para você ver a olho nu, tá bem? Então essas são as classificações, alguns exemplos. Lembrando que o nosso foco serão as soluções verdadeiras, que a gente vai, a partir de agora, chamar simplesmente de soluções. Coloides e suspensões estudaremos mais posteriormente. Bom, falando agora sobre as soluções. Perceba que aqui a gente tem uma solução do tipo verdadeira, tá? Que é água e
açúcar, por exemplo, ou sal. Isso aqui a gente vai chamar de soluto, certo? As partículas que vão se dispersar, ou seja, nosso disperso, a gente vai começar a chamar de soluto. E o nosso dispersante, que vai ser a água, lembra? A gente vai dar outro nome, vai ser solvente. Creio que esses nomes vocês já ouviram falar e estão mais habituados, não é? Soluto e solvente. Bem, e o conjunto disso tudo, ou seja, solvente mais soluto, ou soluto mais solvente, tanto faz, é o que a gente chama de solução, certo? A nossa solução total é a soma do solvente mais o soluto. E claro, né? Perceba que aqui sumiu, né? Desapareceu da nossa visão, mas claro que o sal ou o açúcar está dissolvido aqui dentro dessa água, no interior da água, essas moléculas, tá bem? Então é o seguinte, nas soluções, como eu falei, o disperso vai ser o soluto, a gente vai chamar a partir de agora de soluto, e o dispersante a gente vai chamar de solvente, ok? E como eu disse, solução vai ser igual a soluto mais solvente. Como assim? Por exemplo, você tem 10 gramas de soluto. Você coloca em 100 ml de água. Então, isso no total vai ser 110 gramas de solução. Ok? Então, pessoal, classificamos no início as dispersões, mas agora podemos classificar as soluções, certo? As soluções verdadeiras. De três modos. Primeiro, de acordo com o estado físico do solvente, podendo ser sólidas, soluções líquidas ou soluções gasosas. Certo? Soluções sólidas, por exemplo, ligas metálicas. Por exemplo, aqui, ouro, que é uma liga metálica, geralmente na sua composição tem ouro, na maior parte, né? Claro. Um pouco de cobre e às vezes também um pouco de prata. Bronze é uma liga metálica, em sua maioria formada por estânio e cobre. Então perceba, aqui nessa solução sólida, o nosso disperso é o cobre, que está em menor quantidade, e em maior quantidade está o ouro, ou seja, ele é o nosso dispersante, certo? E nesse caso aqui do bronze, né, o estanho está em maior quantidade e o cobre menor, então o estanho é o nosso dispersante e o cobre nosso disperso, ou seja, nosso soluto e o nosso solvente. Nesse caso aqui o solvente seria o ouro, está em maior quantidade. Em menor quantidade está o cobre, ele seria o nosso soluto. Ok? Essa ideia de associar soluções somente líquidas é um pouco errada. Tem soluções sólidas também e gasosas também. Claro que o mais comum é a gente trabalhar com líquido. Então, as soluções líquidas, aqui ó, água e açúcar. Refrigerante é um exemplo clássico, não é? Tendo em vista que o solvente vai ser a água e o disperso serão vários componentes lá no refrigerante. Sódio, né? Açúcar e outros componentes lá no refrigerante. Soluções gasosas. Por exemplo, o ar atmosférico é uma solução gasosa, tendo em vista que o nitrogênio na atmosfera é o gás com maior quantidade e tem outros gases em menor quantidade. Oxigênio, dióxido de carbono, enfim, hidrogênio, diversos gases. Então, o nitrogênio está em maior quantidade, é o nosso solvente. E o oxigênio, por exemplo, está em menor quantidade, seria o nosso soluto, nessa nossa solução gasosa. Bom, a segunda classificação é quanto à natureza do soluto. Perceba, o soluto ele pode ser iônico, mas esse nosso soluto podem ser moléculas. Como assim? Perceba, se o nosso soluto ele for iônico, for um íon, né? Ele vai dar origem às soluções iônicas.
certo? Quando as partículas dispersas, o nosso soluto, são íons. E vocês lembram o que são íons? Bom, íons é quando a gente tem a formação da ligação iônica, que é justamente a ligação entre um metal e um ametal, ou um metal e o hidrogênio, certo? Por exemplo, o metal, o sódio é um metal, ele se liga ao cloro, que é um ametal, né? É um halogênio. E se a gente coloca isso em água, a gente vai ter uma solução iônica. Tendo em vista que aqui, ó, é uma ligação metálica, a gente vai ter o íon Na+, né? E o íon Cl-. Lembra? Inclusive a gente viu esses íons, né, na aula de sais, na aula de ácidos. Então aqui a gente tem uma solução iônica, porque as partículas dispersas são compostos íons, né? São partículas íons. No caso aqui, o NaCl formando uma solução iônica. No caso da solução molecular, certo? Quando as partículas dispersas, o nosso soluto, são moléculas. Por exemplo, você tem um recipiente e nesse recipiente você tem moléculas de açúcar, ou seja, sacarose. Fórmula aqui molecular. Então, essa solução a gente vai classificá-la como uma solução molecular, tendo em vista que o nosso soluto não são íons, são moléculas de açúcar, por exemplo, certo? Então, quanto à natureza do soluto, as soluções podem ser iônicas ou soluções moleculares. Bom, ainda podemos classificar quanto à quantidade de soluto dissolvida, de basicamente 4 modos. Porém, eu vou mostrar aqui 3 modos e o quarto modo ficará para a próxima aula, quando a gente entender melhor isso aí. Olha só, soluções insaturadas, soluções saturadas e as soluções saturadas, mas com corpo de fundo, ok? Então, o que seria isso? Soluções insaturadas são aquelas que contêm pouco soluto, ou seja, menos soluto do que a quantidade máxima que o solvente consegue dissolver. Então pense o seguinte, você tem determinada quantidade de solvente, por exemplo, 100 ml de água. Você consegue dissolver bem 5 gramas de açúcar. Contudo, se você colocar 3, 4 colheres cheias de açúcar, você não vai conseguir. Ou seja, tem um limite que aquela quantidade de água, aquele nosso solvente, vai conseguir dissolver o soluto. Esse limite a gente vai estudar ainda nessa aula e aprofundar um pouco nas próximas aulas. As soluções saturadas atingiu a quantidade máxima de soluto que determinado solvente consegue dissolver. Ou seja, por exemplo, hipoteticamente, 100 ml de água só consegue dissolver 40 gramas de açúcar. Então você coloca em 100 ml de água 40 gramas de açúcar, então está no limite. Não dissolve mais que isso. Então atingiu o limite, a gente chama de saturada. Está abaixo do limite, chamamos de insaturada. Bom, e saturada com corpo de fundo é semelhante à saturada, obviamente, que a gente falou anteriormente, contudo a gente vai ter a presença de corpo de fundo. Esse corpo de fundo é um pouco de soluto que geralmente se deposita no fundo, tá, do recipiente. Porque imagine, o mesmo exemplo, o 100 ml de água, a quantidade máxima, hipoteticamente, era 40, lembra? Se eu coloco 50, então vai dissolver 40, e esse restante que não conseguiu dissolver, ou seja, 10, vai se depositar no fundo, certo? Observe aqui o exemplo. Aqui a gente tem 4 recipientes, adicionamos a mesma quantidade de água, certo? E tem aqui em cima uma relação. Olha só, um exemplo hipotético aqui. 36 gramas de sal, o NaCl, não é? Dissolve em 100 gramas de água. Essa é a relação que a gente tem. 36 gramas
É o máximo que 100 gramas de água consegue dissolver. Mas como assim 100 gramas de água? E não 100 ml? Lembre que a densidade da água equivale a 1, não é? A densidade da água equivale a 1, ou seja, 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml de água. Ok? É porque geralmente na química, em relação às soluções, a gente representa essa relação em gramas, tá? Porque geralmente o solvente que a gente vai estar trabalhando é água. Como a densidade da água é 1, então tanto faz colocar 100 gramas de água ou 100 ml de água, é a mesma coisa, tá bem? Então essa relação indica o seguinte, que em 100 gramas de água, ou seja, 100 ml de água, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de sal, certo? Ou seja, aqui nós temos 4 recipientes, ambos com 100 ml de água, ou 100 gramas de água, mesma coisa, tá? Vou colocar aqui em cima, em cada um, a quantidade máxima, aliás, a quantidade que a gente colocou nesse recipiente. Nesse primeiro recipiente, 5 gramas de sal, 30 gramas, nesse segundo, no terceiro 36 e no último 50 gramas de sal. Então, como a gente pode classificar essas soluções aqui? É o seguinte, o limite é 36 gramas de sal por 100 gramas de água, ou seja, 100 ml. Nesse primeiro recipiente eu coloquei apenas 5 gramas de sal. Isso aqui está bem abaixo de 36. Então, se está abaixo do limite, qual é a classificação? Insaturada. Essa outra segunda aqui situação. 30 está abaixo do limite que é 36. Então, ela também vai ser insaturada. Agora um detalhe. Perceba que essa aqui é insaturada, essa também é insaturada. Mas essa tem uma quantidade muito menor que o limite. O limite é 36, essa tem 5 gramas de sal nessa quantidade de água. Essa outra aqui tem 30, é bem próxima ao limite, na mesma quantidade de água. Por isso que a gente vai classificar essa aqui como diluída. E essa outra insaturada, mas que o limite de 30 está bem próximo do limite aqui 36, vai ser concentrada. Para diferenciar essa insaturada dessa outra insaturada. Entenderam? Porque essa aqui é 30, mas o limite não é 36, está bem próximo. Agora essa aqui é 5, está muito longe de 36 ainda. Então a gente chama de diluída, ou seja, entre aspas, é fraca, né? E a insaturada está concentrada, entre aspas, né? Forte, né? A gente costuma utilizar essas expressões no dia a dia. Por exemplo, um café fraco ou um café forte, né? Ou seja, um café mais concentrado ou um café menos concentrado, certo? Bom, perceba que essa terceira situação está no limite. O limite é 36 por 100 gramas de água. Essa tem exatamente 36 por 100 gramas de água. Então a gente chama de quê? Saturada. Agora perceba que essa outra aqui, logo de cara vai ser saturada. Percebe? O limite é 36. Ela tem 50, então também vai ser saturada. Mas como diferenciar as duas? Essa aqui que está no limite, ou seja, 36, bem certinho aqui, ó, o limite é 36, ela tem 36. Essa aqui vai ser simplesmente saturada. Contudo, perceba que essa aqui tem 50, mas o limite é 36. Então, vai conseguir dissolver 36 e restarão 40. Então, esse 40 vai se depositar no... 40 não, vai ser, restar 14, né? Esse 50 dissolve 36, que é o limite, restam 14. Então, aqueles 14 vão se depositar aqui, no fundo. Então, por isso que a gente chama essa saturada com corpo de fundo. Ok? 50 gramas, não é? Só recapitulando. 50 gramas é o total que a gente colocou aqui. Mas qual é o limite? 36. Então, 50 menos 36, 14. Então, esse 14 que não dissolve, a gente coloca, ele vai se depositar aqui no fundo. Tá bem? Então, por isso que essa é chamada simplesmente de saturada, porque está no limite. Essa é saturada
e ainda tem um corpo de fundo. Isso você pode fazer até em casa, tem um copo. Você vai colocando sal. Chega uma hora que aquele sal começa a se depositar no fundo. Você mexe, 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 mas aquele sal não, entre aspas, não some dali. Porque ele se depositou no fundo. Ok? Bom, essa relação aqui, que está aqui em vermelho, 36 gramas é o total que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Vamos dar uma olhada no que seria isso. Bom, o coeficiente de solubilidade nos diz que é a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, em geral 100 gramas, 1000 gramas ou 1 litro, de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Veja só, mais simples, em outras palavras, a gente pode dizer que o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então perceba que é o mesmo conceito, mas aqui está um pouco mais simples. Ou seja, toda a quantidade de solvente vai conseguir dissolver um soluto até certo ponto. Por exemplo, 100 ml de água não vai conseguir dissolver 100 gramas de açúcar. Não é? Vai ficar aquele corpo de fundo, vai ficar uma solução saturada do corpo de fundo. Certo? Então, todos os solventes, não é? Que geralmente é a água, que a gente utiliza como exemplo, tem um determinado limite. Certo? Então, esse limite é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Mas lembrando, para saturar uma quantidade, ou seja, geralmente a gente trabalha com o limite de saturação, ou seja, o limite, tá, no máximo que um solvente consegue dissolver lá um soluto. Olha só, isso aqui é um exemplo, aqui em vermelho, um exemplo de coeficiente de solubilidade. O que isso aqui nos diz? Que 36 gramas de sal, NaCl, é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então, isso aqui é um exemplo de coeficiente. Eu poderia ter 46 gramas de sacarose, ou seja, açúcar, por 100 gramas de água. Ou seja, em 100 gramas de água, no máximo, eu conseguiria dissolver 46 gramas de açúcar. Isso é que o coeficiente de solubilidade me diz. Nesse exemplo aqui, 36 gramas de sal é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Tá bem? Veja só esse exemplo. A gente tem aqui. Sabendo que o coeficiente de solubilidade de determinada substância é 36 gramas por 100 gramas de água a temperatura de 20 graus centígrados, qual a quantidade máxima dessa substância que se dissolve em 300 gramas de água? Claro, para ser uma solução saturada. Então vamos lá. Primeiro, perceba que 36 gramas da substância A, vamos chamar de A aqui, tá? Só para dar um incógnita aqui para essa equaçãozinha. 36 gramas da substância A, que é o que diz aqui na alternativa A, no máximo eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Né? Em 100 gramas de água é o máximo que eu consigo dissolver 36 gramas aqui da substância A. Certo? É o que diz aqui na questão, ó, 36 gramas por 100 gramas. Então, 100 gramas de água. Ele pede na questão que a quantidade máxima, né, dessa substância em 300 gramas de água, para ser uma solução saturada. Então, só colocar aqui 300 de água. Essa relação é bem simples, é uma regra de 3. Então, olha só, 100x, né, dá 36 vezes 300, isso vai dar 10.800. Então, fazendo aqui a regra de 3, x é igual a 10.800 dividido por 100, isso vai dar 108 gramas de água, não é isso? Aliás, 108 gramas do soluto, não é? Então, 108 gramas do soluto da substância A é o máximo que eu consigo dissolver em 300 gramas de água. Mas perceba que
vocês aí já fazem regra de 3 há bastante tempo, sabem que aqui a gente pode fazer uma relação bem rápida, né? De 100 para 300, a gente multiplicou aqui por 3, né? A gente tem essa multiplicação por 3. Então, multiplica por 3 desse lado, de 100 para 300. Então, aqui também faz a mesma coisa para manter a proporção. 36 vezes 3, 108. Olha só. É só outro modo de fazer isso, tá? Isso aqui é matemática, certo? Não é nem química. Então, pode fazer a regra de 3 diretamente ou fazer essa relação mais rápida. Olha só o exemplo B. Continuando a formar uma solução saturada, qual a quantidade de água é preciso ser utilizada para dissolver até o limite 11 gramas dessa substância? Então, novamente, tem uma relação aqui, ó. Sabemos que 36 gramas da substância A é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Olha aqui, em cima, está indicando para a gente. Então é o seguinte, 11 gramas de A, eu vou precisar de quanto de água para formar uma solução saturada? Então, novamente, uma regra de 3 simples. 36x, né, igual a 11 vezes 100, isso vai dar 1.100. 1.100 dividido por 36 dá aproximadamente 30,5 gramas de água. Aqui na alternativa C, foi preparada uma solução saturada com volume total de 272 gramas. 272 gramas. Qual a quantidade de soluto nessa solução? Perceba, a solução total é esse valor aqui, 272 gramas. Mas lembre-se, solução é igual soluto mais solvente. Então, no início, a gente tem 36. Como assim 36? Olha só, 36 gramas de sal, ou seja, o sal é o nosso soluto, por isso que está aqui, mais 100 gramas de água, que é o nosso solvente. Entenderam? A gente retirou esses dados do nosso coeficiente que está aqui indicado em vermelho, que disse logo na alternativa A da questão. 36 gramas de sal, ou da substância A, se dissolve no máximo em 100 gramas de água. Ou seja, soluto é o 36, que é o sal, solvente é a água, que é 100. Soluto mais solvente é igual a solução, que dá 136. Então, observe o seguinte, 136 gramas da solução A, eu tenho nela 36 gramas de soluto. Entenderam? Aqui é uma relação. 136 gramas da solução A, eu tenho 36 gramas de soluto. Olha só aqui, o total é 136, de soluto eu tenho 36. Então, 272 gramas da solução A, eu vou ter quanto de soluto? 272 não é nossa solução? Olha aqui, ó, solução saturada com volume total de 272 gramas. Então, novamente, uma regrinha de 3. Observe. Isso aqui vai dar 72 gramas de soluto. Ou seja, na solução saturada com esse volume total de 272, 72 serão o soluto e os outros restantes 200 serão a água. Ou você pode fazer essa relação aqui novamente. Ó. De 136 da solução saturada de A, eu passei para 272 gramas da solução saturada de A. Então, isso foi multiplicado por 2. Então, do outro lado, você faz a mesma coisa. Então, 36x aqui multiplica, não é? Então, vai ser quanto? X igual a 72 gramas. Perceba, tem esse modo de fazer, esse modo de fazer, e também essa relação aqui, ó. 136 não é o nosso total, que era 36, ó, de sal aqui em cima. Os outros restantes de água, olha aqui. Então, multiplica por 2, isso vai dar quanto? 272. Olha o 272 aqui. Não é? Então, 272, isso aqui foi multiplicado, isso aqui vai dar o quê?
72, vou ter que multiplicar aqui também, e também aqui. Então perceba, já cheguei aqui na quantidade de água e também na quantidade de soluto, que chegamos aqui, também que chegamos aqui. Ou seja, na solução saturada, com esse volume, 72 gramas são de soluto. Então, pessoal, na próxima aula retornaremos com mais exemplos, certo? Mais questões sobre coeficiente de solubilidade e também daremos início a aprofundar mais um pouco sobre curva de solubilidade, certo? Algumas análises de gráficos e também as concentrações das soluções. A primeira que veremos vai ser a concentração comum, tá bem? Então, novamente, qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui para o e-mail, ou no grupo do WhatsApp, ou na plataforma do Google, enfim, fiquem à vontade por quaisquer desses meios aí. Então, bons estudos e até a próxima.